O sol de Lisboa derramava-se como mel sobre as calçadas de Pedra da Baixa, mas no coração de Pilar era uma tempestade que rugia. Ela apertou o telemóvel com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram, o ecrã iluminando seu rosto pálido no quarto apertado do seu apartamento encheado. Eu não aguento mais esconder-te, amor, murmurou para si mesma, os olhos fixos na fotografia que Daniela lhe enviara na véspera. As duas, de mãos dadas ao pôr do sol no castelo de São Jorge, o vento do Tejo a bagunçar-lhes o cabelo como se o próprio rio as abençoasse em segredo. Mas segredos em Lisboa, cidade de fados sussurrados e azulejos que guardam confissões antigas, pesavam como o sino da igreja de São Domingos após um terremoto. Pilar premiu publicar. O post explodiu como um fogo de artifício no São João. Hoje revelo o meu maior segredo. Daniela, a mulher que me salvou da solidão das redes sociais falsas. Nós nos amamos contra um mundo que nos julga. Portugal aceita-nos? As notificações choveram como aguaceiro de inverno no Rocio, corações, mensagens, partilhas. Em minutos era viral. Mas Pilar não sorria. Lá fora, o elétrico 28 rangia pelas colinas, indiferente ao caos que ela acabara de libertar. Pilar acordara naquela manhã com o cheiro de pastéis de nata frescos subindo da padaria do resto do chão, misturado ao aroma salgado do Tejo que se infiltrava pela janela entreaberta. Aos 28 anos, era a rainha das redes sociais portuguesas, Pilar do Chiado, como os seguidores a chamavam, com os seus vídeos de unboxings de produtos locais, vinhos do Douro, cerâmicas de Coimbra, joias inspiradas nas rendas de Viana do Castelo. Mas por trás dos filtros Instagram havia um vazio que nem os likes podiam preencher. Daniela entrara na sua vida como uma brisa de Sintra, fresca e imprevisível. Elas se conheceram num workshop de fotografia em Belém, onde Pilar ensinava poses para selfies perfeitas e Daniela, uma designer gráfica de 30 anos vinda do Porto, ria-se das falsidades digitais. A verdadeira beleza está nas imperfeições, dissera Daniela, ajustando o foco da câmara para capturar o mosteiro dos Jerónimos ao entardecer, com as suas torres góticas banhadas em laranja. Pilar sentira um arrepio que não era do vento atlântico. Desde então, os encontros eram roubados, piqueniques no Parque Eduardo VII com sandes de chouriço e queijo da Serra da Estrela, passeios de barco no Tejo onde Daniela cantava fados baixinho, não os tristes de Amália Rodrigues, mas versões alegres, reinventadas com o colé que trouxera do Norte. Tu és o meu fado feliz, sussurrara Pilar uma noite, deitada na areia de Carcavelos, as ondas lambendo-lhes os pés como um segredo partilhado. Mas o amor delas era um azulejo rachado, belo, mas frágil. A família de Pilar, devota católica de Alfama, via as mulheres como irmãs de alma, nunca amantes. O que dirá a avó que reza o terço todas as noites pela tua alma? Perguntava a mãe ao telefone, a voz carregada de preocupação e sardinhas assadas no ar. E Daniela, com o seu passado de um casamento falhado com um homem que nunca a vira de verdade, temia o julgamento dos amigos portuenses, terra de tradições rígidas onde o vinho do Porto fluía mais livre que confissões. O post mudara tudo. Pilar sentou-se na cama desfeita, o laptop aberto no colo, vendo os números subirem, 10.000 visualizações em 10 minutos, 500 comentários. Força, Pilar. Amor é amor. Orgulhólogo de Portugal, de uma conta de ativistas em Lisboa. Que coragem, mana. Aqui no Brasil estamos contigo, D. E uma fã brasileira. Mas entre os corações, as facas, escândalo. Influencer a promover pecados, de um perfil conservador. Pilar fechou os olhos, recordando a noite anterior. Daniela chegara de surpresa, com uma garrafa de vinho verde e olhos cansados de um dia no estúdio. Eu vi o rascunho no teu telemóvel, dissera ela, sentando-se ao lado de Pilar no sofá poído. Vais mesmo publicar? Pilar hesitara, o coração batendo como o sino da Basílica da Estrela. Não sei se aguento o ate. Mas esconder-te é pior que qualquer troll. Elas beijaram-se então, devagar, como se o mundo lá fora, os elétricos, os turistas no bairro alto, os vendedores de castanhas, pudesse esperar. Daniela traçara com os dedos o padrão de azulejos na parede, azul e branco como o mar de Cascais. Se publicares, eu estou contigo.
Mas e se nos separarem? Agora, sozinha, Pilar ligou para ela. O toque ecoou como um fado solitário. Amor? Viste? A voz de Daniela era um sussurro rouco, misturado ao barulho de tráfego portuense ao fundo, ela voltara ao norte para um projeto. Vi está em todo lado. Os meus colegas no estúdio. Eles aplaudiram. Mas a minha irmã ligou a chorar. Diz que sou uma vergonha para a família. Pilar sentiu o peito apertar. Vem para Lisboa. Precisamos uma da outra. Mas Daniela hesitou. Dá-me tempo. Isto é maior que nós. O telefonema acabou com um amo-te que soou como adeus. Pilar levantou-se, vestiu um casaco de lã tricotado pela avó, padrão de flores de minho, e saiu para a rua. O chiado fervilhava, cafés cheios de gente com laptops, lojas de livros com capas de José Saramago brilhar na montra. Ela caminhou até à Praça Luís de Camões, onde uma estátua do poeta olhava para o céu como se soubesse de amores proibidos. Ali sentou-se num banco, o telemóvel vibrando incessantemente. Uma mensagem de um patrocinador, parceria cancelada. Imagem não compatível. O primeiro golpe. Enquanto isso, em Porto, Daniela olhava para o dor do seu apartamento em Ribeira, as pontes iluminadas como veias de luz. O post de Pilar chegara como um murro. Ela abrira o Instagram no autocarro da viagem de regresso e vira o mundo desabar e erguer-se ao mesmo tempo. As suas amigas do círculo de design, Miúda, a ilustradora Kier de Gaia e o grupo de poetas no Majestic Café inundavam o chat, ícone. Vamos fazer um mural em tua honra. Mas a família. A família. O pai, pescador reformado de Matosinhos, mandara uma mensagem seca. O que é isto, filha? Deus não aprova. Daniela chorara então, sozinha com o rio como testemunha, recordando as noites de infância ouvindo histórias de sereias no Atlântico, amores que o mar levava. Pilar era a sua sereia, mas agora o mar rugia furioso. De volta a Lisboa, Pilar encontrou refúgio na sede de Lisboa, a Catedral Gótica com as suas portas entreabertas como um convite ao perdão. Dentro, o cheiro de incenso e cera de velas misturava-se ao murmúrio de orações. Ela acendeu uma vela para São António, padroeiro dos namorados, sussurrando: protege o nosso amor, como proteges as solteiras de Lisboa. Mas o padre, um homem idoso com olhos bondosos, aproximou-se. Filha, ouvi falar de ti. O Senhor ama todos, mas o caminho é estreito. Pilar ergueu o queixo. O meu caminho é com ela, padre. E Lisboa, com os seus fados e festas, sempre acolheu os diferentes. Ele sorriu tristemente. Vai com Deus. E com o coração. Saindo, ela viu um grupo de turistas jovens, bandeiras arco-íris nas mochilas, tirando selfies. Um deles reconheceu a Pilar. Obrigado pelo post. Mudaste a minha vida. Abraços, lágrimas. O apoio global começava a fluir, e-mails de Espanha, França, até do Brasil, prometendo doações para causas LGBT. Mas o vazio persistia. A noite caiu como um manto de veludo negro sobre a cidade. Pilar jantou sozinha num tasco em Alfama, petiscos de bacalhau à Brás e uma caneca de cerveja Sagres, ouvindo um fadista idoso cantar estranha forma de vida. As palavras cortavam amor perdido, saudades que doem. Ela mandou uma mensagem para Daniela: sinto a tua falta como o Tejo sente o mar. A resposta demorou: eu também. Amanhã volto. Mas no fundo, Pilar sabia que o viral era só o começo. O segredo revelado abria portas, mas também feridas. E em Portugal, terra de descobrimentos e saudades, as feridas curam devagar, com vinho tinto e abraços inesperados. Enquanto isso, nas redes, o furacão crescia. Jornais como o Público e o Expresso publicavam artigos, influencer lisboeta quebra tabus com declaração de amor lésbico. Celebridades portuguesas, atores de novela, cantores de pop partilhavam apoio. Até uma petição online surgia, pelo amor livre em Portugal,
com milhares de assinaturas. Pilar sorriu pela primeira vez, mas o telefone tocou. A mãe. Vem para casa, filha. Precisamos falar. A voz era um misto de raiva e medo, como trovão antes da chuva de verão em Setúbal. Pilar engoliu em seco. O confronto familiar era o próximo ato desta tragédia romântica. O comboio Alfa pendular de Porto a Lisboa cortava a paisagem como uma lâmina de saudade, vinhas do Dão a verdejar, oliveiras centenárias em Leiria, o Atlântico piscando ao longe em Aveiro. Daniela encostara a testa à janela, o reflexo mostrando-lhe olheiras de noites insones. No colo, o ukulé, companheiro fiel, com adesivos de azulejos portuenses. Ela relia o post de Pilar pela enésima vez, o coração um tambor de fado. Segredo com Daniela. Palavras simples, mas que libertavam um pássaro preso há anos. No Porto, a reação fora mista. O estúdio de design aplaudira com um brinde de vinho do Porto, mas a irmã, casada com um advogado conservador de Foz do Douro, cortara relações. Tu és louca, mana. Isso destrói a família. Daniela respondera com lágrimas, a família que não aceita amor não é família. Agora, rumo a Lisboa, ela sonhava com o reencontro. Pilar à espera na estação Santa Polónia, com um ramo de flores de laranjeira de Alfama, perfume cítrico no ar. Pilar, porém, não estava na estação. Em vez disso, fora arrastada para a casa da mãe em Alfama, um sobrado estreito com varandas de ferro forjado e roupas a secar como bandeiras brancas de trégua. A mãe, Maria, uma costureira de 55 anos com mãos calejadas de bordados de filigrana, esperava-a na cozinha, o fogão a ferver um panel de caldo verde. O pai, João, pescador de Sesimbra agora reformado, folheava o Correio da Manhã com o artigo sobre Pilar destacado. Isto é o fim da tua carreira, filha, grunhiu ele, sem levantar os olhos. Pilar sentou-se, o estômago revirando como o mar em tormenta. Pai, é o começo. O amor não é carreira. Maria serviu o caldo, vapor subindo como fantasmas de tradições. E a igreja? O que dirá o padre na missa de domingo? Tu, a nossa Pilar, que batizamos com água do Tejo, agora há isso? As palavras saíram engasgadas, mas os olhos da mãe brilhavam com dor, não ódio. Pilar pegou na colher, mexendo devagar. Mãe, lembro-me das tuas histórias da Revolução dos Cravos. Vocês lutaram por liberdade. Isto é a minha revolução. João atirou o jornal na mesa. O debate durou horas, intercalado com silêncios pesados como o sino da sé ao meio-dia. Pilar contou tudo, o primeiro beijo de Daniela no Jardim da Estrela, sob as tílias em flor, as noites a cozinhar cataplana de marisco juntas, rindo de receitas falhadas, os sonhos de um futuro com viagens ao Algarve, mãos dadas em praias de areia branca. Ela é a minha alma, pai. Como tu és para a mãe. Maria chorou então, limpando as lágrimas com o avental florido. Eu sei o que é amar contra o mundo. Quando casei contigo, João, a tua família dizia que eu era pobre demais da Alfama. João amoleceu, recordando. Mas nós lutamos. E vencemos. Pilar viu uma fresta de esperança. Deixem-me lutar pelo meu. Eles não disseram sim, mas o abraço da mãe ao final, cheirando a alho e azeite, foi um começo. Enquanto isso, Daniela chegara a Lisboa vazia de Pilar. O telemóvel tocou, estou em Alfama. Vem? Ela apanhou um táxi pelas ruas labirínticas, o motorista a comentar o escândalo da influencer. Coragem, menina. Portugal mudou desde o 25 de abril. Ribeira das Naus, com as suas estátuas de navegadores, parecia aprovar. Chegando ao sobrado, Daniela hesitou na porta, o ukulé na mão como escudo. Pilar abriu, os olhos vermelhos mas luminosos. Entra, amor. Enfrentamos juntos. A cozinha ainda fumegava de caldo e Maria ergueu-se, avaliando Daniela com olhos de mãe protetora. Então és tu a que roubou o coração da minha filha. Daniela sorriu tímida, estendendo a mão. Não roubei, senhora.
Encontrei-o perdido nas redes. João resmungou, mas ofereceu uma cadeira. O jantar estendeu-se, histórias do Porto, do Tejo, de amores que sobrevivem a tempestades. Daniela tocou o colé, uma melodia suave de fado moderno, e Maria bateu palmas. Pela primeira vez, o segredo não era peso, mas ponte. Mas o mundo lá fora não dormia. O post atingira 1 milhão de visualizações. Convites para entrevistas na RTP, apoio da ILGA Portugal, mensagens de figuras como a Presidente da Câmara de Lisboa. Pilar e Daniela passearam de braço dado pelo bairro Alto naquela noite, luzes neon piscando como estrelas caídas. Sentes o apoio? Perguntou Pilar. Daniela apertou-lhe a mão. Sinto-te a ti. Isso basta. Beijaram-se sob um candeeiro antigo, indiferentes aos olhares. Mas num beco escuro, um homem gritou, degeneradas. O primeiro ódio físico. Elas correram, rindo nervosas, mas o medo semeava dúvida. E se for demais? Sussurrou Daniela. Pilar parou, virando-a para si. Então lutamos mais. Como os heróis de Camões nos Lusíadas, contra monstros e deuses. De manhã, o viral explodiu globalmente. A BBC partilhou, a CNN seguiu. Celebridades como Madonna tuitaram apoio. Pilar acordou com o telemóvel a ferver, convite para TEDx Lisboa sobre amor quer. Daniela, ao lado, traçava padrões no lençol. Vamos juntas. Mas um e-mail gelou o sangue de um ex-patrão de Daniela no Porto. Se continuares nisso, adeus ao projeto. A traição começava a infiltrar-se, como névoa do Tejo ao amanhecer. Lisboa acordava com o cacarejar distante de galinhas em Moraria, bairro de Moros e memórias moriscas, onde os cheiros de cominhos e coentros se misturavam ao café forte das planadas. Pilar e Daniela, aninhadas no apartamento de Chiado, debatiam o próximo passo. O post, agora com 3 milhões de interações, transformara-as em símbolos, as amantes de Lisboa, como as apelidaram o jornal. Convites choviam, podcasts sobre identidade queer, campanhas de marcas progressistas como a Delta Cafés com slogans Amor sem filtro. Mas o sucesso trazia sombras. Daniela recebera um telefonema da irmã, o pai teve um ataque de coração. Culpa tua e dessa. Dessa mulher. As palavras foram punhais. Daniela largou o telemóvel, correndo para o banheiro, vômito subindo como baile de culpa. Pilar seguiu-a, ajoelhando no azulejo frio. Não é culpa tua, amor. É medo deles. Daniela soluçou, o rosto molhado. Elas decidiram ir ao Porto juntas, num fim de semana impulsivo. O comboio serpenteava pelo interior, passando Coimbra com as suas bibliotecas barrocas cheias de ecos de poetas lésbicas como Sofia de Mel Brainer. No hospital de Matosinhos, o ar cheirava a desinfetante e mar. O pai de Daniela jazia pálido, tubos como veias artificiais. A irmã, Carla, guardiã à porta, olhos inchados. Não entres, sibilou. Mas Daniela empurrou Pilar atrás como âncora. Pai? A mão dele tremeu ao vê-la. Filha. Vi o vídeo. Tu e ela. Silêncio, roto só pelo bip do monitor. Então, fraco, eu fui pescador. O mar não julga. Por que eu julgaria? Lágrimas. Carla interveio, ele deliria. Tu destruíste-nos. Pilar falou pela primeira vez, não destruímos. Revelamos. Amor não destrói. O pai apertou a mão de Daniela. Volta ao Porto. Cuida de ti. E dela. Um perdão frágil, como concha partida na praia de Lessa da Palmeira. De regresso, o carro alugado parou em Óbidos, vila medieval de paredes brancas e livros espalhados como confetes na feira literária. Elas passearam pelas muralhas, vento a carregar cheiros de ginginha, licor de cereja que aquece o peito. Lembras-te do nosso primeiro piquenique aqui?
Perguntou Pilar, sentando-se num banco de pedra. Daniela riu, memória viva, sandes de presunto, conversas sobre sonhos, Pilar a querer um império digital humanizado, Daniela a desenhar capas de livros sobre amores proibidos. Eu disse que te amava primeiro, brincou Daniela. Pilar corou. E eu fingi surpresa. Beijaram-se ali, sob olhares curiosos de turistas, mas o sol de Óbidos aquecia como aprovação. Naquela noite, num hotelzinho com vista para o castelo, escreveram juntas um follow-up post, obrigadas pelo amor global. Mas o verdadeiro herói é a família que perdoa. Amor português. Viralizou de novo, com histórias partilhadas de casais que eram em todo mundo. Mas o conflito escalava. Em Lisboa, um ex-amigo de Pilar, o marqueter Rui de Alcântara, que a ajudara a crescer nas redes, mandou uma mensagem venenosa: traíste a marca que construímos. Sem mim, és nada. Ele vazara chats antigos, torcendo palavras para pintar Pilar como oportunista usando o amor para cliques. O ato cresceu, trolls anónimos, petições contra propaganda degenerada em escolas católicas. Pilar isolou-se no apartamento, cortinas corridas contra o sol de dezembro que teimava em brilhar. Daniela encontrou-a encolhida, laptop aberta em comentários tóxicos. Apaga isso, amor. Pilar balançou a cabeça. Não posso fugir. É a minha voz. Elas saíram para Lisboa Factory, antigo complexo industrial em Alcântara na agora criativo, com murais de street art e cafés veganos. Ali, entre livros usados e ateliê de joalheria, Daniela comprou um colar de prata com pingente de âncora, símbolo de Lisboa, de portos seguros. Para te lembrar, somos inabaláveis. O apoio global contrabalançava. Uma ONG espanhola convidou-as para um festival em Barcelona, mas primeiro, um evento local, o Pride de Lisboa, agora adiado para primavera, mas com um pré-evento no Terreiro do Paço. Centenas reuniram-se, bandeiras arco-íris ondulando como ondas do Tejo. Pilar subiu ao palco improvisado, microfone na mão trêmula. Eu era uma influencer vazia. Daniela encheu-me. Revelar-nos foi aterrorizante, mas vós sois a nossa força. Aplausos ribombaram, Daniela ao lado, lágrimas nos olhos. Uma idosa de Cascais aproximou-se depois, eu vivi o meu amor em segredo nos anos 70. Obrigada por falardes por nós. Abraços, partilhas de histórias, viúvas que eram vilas do Alentejo, jovens de Faro a saírem do armário. No entanto, a traição veio de onde menos esperavam. Rui, o ex-amigo, aliou-se a um tabloide sensacionalista, publicando exclusiva fotos antigas de Pilar com namorados, insinuando farsa para fama. O buzz negativo explodiu, patrocinadores recuaram. Pilar confrontou num café em Belém, pastéis intocados na mesa. Porquê, Rui? Éramos amigos. E? Le riu amargo. Amigos? Tu usaste-me. Agora eu uso-te. Daniela, presente, atirou o café na cara dele. Vai-te, traidor. O amor verdadeiro não precisa de likes. Saíram de cabeça erguida, mas o golpe doía. Naquela noite, no mirador de Santa Catarina, com a cidade aos pés como um tapete de luzes, Pilar chorou. E se ele tiver razão? E se for só fama? Daniela abraçou-a. Não. É real. Como o fado que dói mas cura. O inverno lisboeta mordia com dentes frios, mas o calor das mensagens globais aquecia como lareira em noite de janeiras. Pilar e Daniela mergulharam no ativismo, workshop sobre visibilidade que era em centros comunitários de Chelas, onde imigrantes de Moçambique e Angola partilhavam histórias de amores cruzados. Em África, esconder é sobreviver, contava uma mulher de Maputo. Pilar filmava, editava, postava, agora com autenticidade crua, sem filtros. Os seguidores cresceram para 500 mil, uma comunidade, Pilar e Dani, as nossas guerreiras do Tejo. Convites internacionais, um podcast da BBC em Londres, mas primeiro, uma viagem ao Algarve para recarregar.
Conduziram pela A2, autoestrada ladeada de sobreiros e campos de cortiça, parando em Évora para almoçar migas alentejanas num tasco de paredes caiadas. Isto é Portugal profundo, disse Daniela, mastigando pão crocante. Em Lagos, alugaram uma casa de pescadores perto da Praia do Camilo, escadas de pedra descendo a uma enseada de águas turquesa. Longe das redes, elas nadavam nuas ao amanhecer, não sensualidade, mas liberdade pura, o sol nascendo como bênção. Aqui, sem câmaras, quem somos nós? Perguntou Pilar, flutuando. Daniela nadou até ela. Somos livres. Como as gaivotas sobre Sagres, onde os descobridores sonhavam mundos novos. Noites eram de fogueiras na praia, assando sardinhas em espetos, contando constelações, Cassiopeia, a rainha amazona, símbolo de mulheres fortes. Mas o telemóvel de Pilar vibrou, alerta de notícia. Escândalo, família de influencer processa por difamação moral. Era a mãe de um troll, alegando que o post incitara ódio contra conservadores. Pilar empalideceu. De volta a Lisboa, o processo era bluff, um advogado da Ilga desmontou em dias, mas abalou. Daniela sugeriu uma pausa, vamos ao Porto, à minha gente. O regresso norte foi catártico. Em Ribeira, o apartamento de Daniela cheirava francesinhas e rio úmido. As amigas organizaram uma festa surpresa no Café Majestic, candelabros de cristal testemunhando brindes com Porto Townie. Miúda, a ilustradora, desenhou um mural, Pilar e Daniela como sereias do Douro, entrelaçadas em vinhas. Para o mundo ver, disse. Mas a traição maior veio da irmã Carla. Durante a visita ao pai recuperado, ela confessou ter falado com Rui, o ex de Pilar, passando infos para proteger a família. Eu pensei que te salvava do ridículo, chorou Carla. Daniela sentiu o mundo ruir. Traição de sangue dói mais. Gritou, partiu uma taça de vinho. O pai interveio, basta, filhas. O amor não trai. Aprendei isso. O furacão atingiu o pico com o viral global. O post fora traduzido para 20 línguas, inspirando casais em Tóquio, Nova York. Uma fundação americana doou 50 mil euros para um centro que era em Lisboa. Pilar e Daniela inauguraram no Bairro Alto, paredes pintadas de azulejos arco-íris, nome Casa do Tejo Aberto. Lá, terapias, arte, fados quer. Mas o custo pessoal crescia. Pilar sofria ataques de pânico, o peso da fama como âncora no peito. Eu queria amor, não holofotes, confessou numa sessão. Daniela, forte por fora, rachava por dentro. E se nos perdermos nisto? Elas procuraram refúgio em Sintra, palácios românticos no nevoeiro. No Palácio da Pena, cores vivas como um sonho, Pilar propôs. Casemo-nos, aqui, num ritual nosso. Não legal, Portugal permitia uniões de facto, mas o casamento era sonho futuro, mas simbólico. Sob a estátua de Dom Sebastião, juraram, no mar e na terra, para sempre. O conflito culminou numa emboscada mediática. Durante uma entrevista na SIC Notícias, um jornalista conservador confrontou: não é isto oportunismo? Usar o amor para likes? Pilar congelou, mas Daniela, ao lado, falou: o oportunismo é julgar sem amar. Nós amamos. Ponto. O clipe viralizou positivo, mas Rui contra-atacou com um vídeo difamatório, alegando Pilar mentiu sobre tudo. Amigos comuns viraram costas. Isoladas, elas fugiram para Évora, terra de templos romanos e vinhos robustos. Num convento antigo, agora pousada, Pilar quebrou. Talvez devêssemos parar. Daniela chorou. A primavera irrompeu em Lisboa como um fado alegre, jacarandás roxos forrando as avenidas, o cheiro de madressilvas no ar, mercados de Belém a transbordar de laranjas doces do Algarve. O centro queer prosperava, com ateliê onde mulheres queer pintavam azulejos com cenas de amor lésbico, sereias beijando-se no Tejo, amazonas em cavalos de Mondego. Pilar e Daniela facilitavam sessões, mãos sujas de cobalto e cobalto, risos e quando como sinos da Igreja do Carmo.
O apoio global era onda incessante. Uma série Netflix portuguesa inspirada na história delas, Amores de Azulejo, em pré-produção, convites para palestras na ONU sobre direitos LGBT na Europa do Sul. Mas o preço da visibilidade era a erosão lenta da privacidade. Paparazzi espreitavam nos cafés, flashes como flechas. Somos personagens agora, lamentava Pilar, vendo uma foto delas no público, as ícones que é de Portugal. A traição de Rui culminou num escândalo jurídico. Ele processara Pilar por danos à reputação, alegando que o post dela o difamara ao chamá-lo traidor, embora em privado. O tribunal em Lisboa, com tetos altos de estuco como juízes silenciosos, foi palco de humilhação. Rui, de fato cinzento, mentiu sob juramento. Ela me usou, depois descartou por fama. Pilar testemunhou, voz firme. Ele traiu a amizade por inveja. O amor meu com Daniela é real como Tejo. Daniela, chamada como testemunha, descreveu o confronto no café. Ele riu do nosso sofrimento. O juiz, homem idoso de Setúbal com sotaque salgado, absolveu Pilar, mas o processo drenou energia, noites insones, advogados a faturar como relógios de cuco. Enquanto isso, a família de Daniela curava. O pai, recuperado, visitou Lisboa de comboio, trazendo queijos de Aroca e um rosário de âmbar. Eu errei, filhas, disse no jantar caseiro, cozida à portuguesa, carnes tenras como corações perdoados. Carla, a irmã, apareceu relutante, mas abraçou Daniela. Eu tinha medo. Mas vi o vosso centro. É bonito. Lágrimas, vinho tinto de borba fluindo. Pilar sentiu, pela primeira vez, uma teia familiar tecida não de julgamento, mas de aceitação frágil. Obrigada por virem. Portugal é família, mesmo quando dói. O pico dramático veio no período de Lisboa, junho florido. A marcha pelo Rossio à Praça do Comércio era mar de cores, drags de Alfama em penas de pavão, ativistas com cartazes Amor não tem género, fado que é tocado em tambores. Pilar e Daniela lideravam, mãos unidas, o colé de Daniela a entoar uma versão de Por Morrer uma Andorinha adaptada. Por amar uma mulher, não morro de saudade. Milhares aplaudiam, mas no meio da multidão, Rui surgiu, microfone na mão de um canal de direita, gritando, farsa. Ela mente sobre tudo. O caos, empurrões, gritos, polícia intervindo. Pilar caiu, joelho ralado na calçada, sangue misturando-se a confetes arco-íris. Daniela protegeu-a, gritando, basta de ódio. O incidente filmado viralizou, mas positivamente. Rui exposto como bully, o mundo unindo-se em proteger Pilar Daniela. Doações fluíram, o período continuou como hino de resiliência. Recuperando no Hospital de São José, com vistas para o castelo, Pilar e Daniela refletiram. Quase nos partiu, disse Pilar, curativo no joelho. Daniela beijou-lhe a testa. Mas não partiu. Somos mais fortes. Mensagens globais inundavam, de uma lesbiana em Sydney, voz inspirais-me a sair, de uma avó em Roma, o meu neto agradece. O humanitarismo do final despontava, elas doaram lucros do centro para abrigos em todo Portugal, de Faro a Viana. Mas o emocional alto trajo veio interno. Daniela confessou uma dúvida profunda. Às vezes, sinto que te prendo à fama. Se não fosse eu. Pilar silenciou-a com um beijo. Tu és a minha escolha. Todos os dias. Elas viajaram para os Açores, escape insular, vulcões de pico como metáforas de paixões eruptivas, baleias no Atlântico como amores profundos. Numa trilha de cedros, Daniela pediu Pilar em casamento simbólico, anel de lava polida. Para sempre, minha Lisboeta. Lágrimas de lava, sim. O verão de 2025 banhava Portugal em luz dourada, como o sol que Camões invocava nos épicos. Pilar e Daniela, agora casadas no coração, regressaram a Lisboa renovadas. O centro quer expandir-se, com um jardim de oliveiras onde casais trocavam votos informais, inspirados no delas. O viral inicial evoluíra para movimento, segredos revelados, uma campanha nacional com cartazes em azulejos por todo o país, de Lisboa a Coimbra, Porto a Faro.
Pilar, ainda influencer, focava conteúdo autêntico, vlogs de casais quer cozinhando bacalhau com natas, passeios por Vinhas do Douro com histórias de amor. Seguidores, 2 milhões, uma família global. A traição de Rui resolvida, ele pedira desculpa pública, forçado pelo backlash, mudando para ativismo arrependido, deixou cicatrizes, mas lições. O perdão é como vinho, melhora com tempo, disse Daniela, brindando com verde de Monção. A família unira-se. A mãe de Pilar bordava um quilt com padrões de âncoras e corações para o casamento delas, o pai de Daniela pescava sardinhas para festas no centro. Carla, redimida, desenhava logos para a campanha. O humanitarismo culminou num festival em Lisboa, Fado do Amor Livre, no Coliseu dos Recreios, com fadistas quer, poetas como Ana Etterly recitada e Daniela tocar o colé para milhares. Pilar discursou, revelar o segredo com Daniela não foi por fama, mas por humanidade. Em Portugal, terra de saudades e descobrimentos, o amor é o maior oceano. Aplausos como ondas, o Tejo e quando lá fora. Não foi sem BKCH, perdas pequenas, como amizades antigas, mas o final era luminoso. Elas compraram uma casa em Cascais, varanda com vista-mar, onde plantaram laranjeiras. Gravidas de futuro, a adoção em planos, sonhavam filhas com histórias de avós pescadoras e influencers corajosas. O mundo apoiava, documentário HBO em produção, prémios de direitos humanos. Num entardecer no guincho, ondas surfando como fados selvagens, Pilar e Daniela sentaram-se na areia, mãos entrelaçadas. O segredo virou legado, disse Pilar. Daniela sorriu. E o amor eterno como Lisboa. O sol mergulhou no Atlântico, pintando o céu de rosa e ouro, não fim, mas começo. Em Portugal, onde o coração canta mais alto que o julgamento, elas eram prova, amor vence, humano e radiante.